Olá, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu recebi uma solicitação lá pelo YouTube de uma pessoa que me acompanha, pedindo orientação de como manejar a nutrição de um gato diabético. Bom, estou um pouquinho atrasada, mas vamos lá, tá? Me perdoa a demora, tá meio corridinho aqui no consultório, mas são ossos do ofício, né? Eu gosto de pensar nas patologias de uma forma bem objetiva, né? Então, assim, qual é o conceito da diabetes? A diabetes é uma patologia que acontece que a insulina que o pâncreas produz do paciente não funciona, ou esse pâncreas, por algum motivo, parou de produzir insulina, né? Então, assim, qual a origem da diabetes do gato? O gato, em geral, desenvolve a diabetes tipo 2, que é igual a diabetes do homem, uma das diabetes do homem, né? Então, a diabetes tipo 2 é aquela diabetes que o homem desenvolve na fase de vida adulta, muito relacionada com o sobrepeso, a obesidade. Então, não é porque necessariamente o pâncreas não produz mais insulina, mas ele tem uma resistência à insulina muito importante, por isso que ele acaba precisando tomar a insulina. O gato é parecido, né? Então, a obesidade no gato leva a uma resistência insulínica, que consequentemente faz com que esse pâncreas comece a trabalhar mais pesado, mais intensamente, e aí, infelizmente, vai depositando amiloidose sobre esse pâncreas e faz com que ele comece a perder a sua função, né? Então, assim, se a gente conseguir trabalhar a diabetes do gato, começar a fornecer a insulina exógena para ele e fazer com que ele emagreça, a gente tem uma grande probabilidade de reverter essa resistência insulínica e voltar a ter uma função ativa desse pâncreas. Mas a gente tem um tempo limite para que isso aconteça, né? Então eu preciso aí conseguir emagrecer esse animalzinho em um prazo de no máximo 6 meses, para que daí a gente tenha a reversão desse quadro de diabetes. Quando isso não acontece, pessoal, infelizmente o pâncreas para realmente de produzir a insulina, e aí a terapia para esse animal é exclusivamente o uso de insulina e dieta específica. Então, assim, para falar sobre a terapia insulínica, eu não vou dar muito pitaco, eu acho que quem tem que falar a respeito é o endócrino, ele tem muito mais conhecimento do que eu nesse sentido. Mas, em geral, a insulina do gato é a glardina. Já na parte dietética, a gente não tem muito o que fazer de novidade em relação à alimentação do gato, a não ser as mesmas estratégias na alimentação do ser humano, né? Então, a gente precisa fornecer para esse animal um alimento com baixa quantidade de amido, principalmente os amidos prontamente absorvíveis, né? Se a gente for comparar com o metabolismo de um gato saudável, o gato diabético se comporta completamente diferente, né? Porque no gato saudável, o principal nutriente que é estimulante de produção de insulina é a proteína, né? Já no gato adulto, no gato diabético, a gente tem o problema com o carboidrato realmente. Então a gente tem que oferecer aí fontes de amido resistente, fontes de amido de digestão lenta, bastante fibra para esse animal, para que a gente consiga fazer com que haja controle na curva glicêmica, né? Então, para quem não sabe o que é a curva glicêmica, eu tenho o horário que esse animal come e o tempo até ele se alimentar novamente. Então, quando ele se alimenta de uma fonte de amido de digestão rápida, por exemplo, um arroz, milho, ele vai ter pico de glicemia muito rápido. E aí essa glicemia começa a baixar e ele pode ter hipoglicemia. Agora, quando eu tenho a ingestão de um amido resistente, na verdade a ingestão de um amido de digestão lenta, ele come, essa glicemia começa a subir bem devagarinho, porque é um amido que demora para liberar glicose na corrente sanguínea. Consequentemente, eu mantenho. Então, a gente consegue manter a glicemia desse paciente de uma forma muito estável, né? O que acontece? Quando eu forneço a insulina para esse paciente, eu faço com que todo o açúcar disponível no sangue seja absorvido pelas células.
Consequentemente, eu preciso continuar tendo açúcar após a insulina para esse animal não vir a desmaiar, não ter alterações neurológicas por falta de glicose, né? Então, por isso que eu uso um amido de digestão lenta. Claro que para gatos a gente tem uma estratégia nutricional diferente de para cães, né? Eu tenho que deixar esse animal, o alimento disponível para ele, porque ele está acostumado a comer pequenas porções ao longo do dia. Mas, de qualquer forma, a terapia insulínica é 2 vezes ao dia, cada 12 horas para ele. Então, gente, se você não tem um nutrólogo que te acompanhe, vamos usar rações de diabéticos. Porque essas rações, elas foram formuladas para fazer exatamente essa modificação no metabolismo do animal que está doente, né? Se por um acaso você quer ir para uma alimentação caseira, gostaria de oferecer alimentos, né, naturais para o seu animalzinho, aí realmente você precisa do acompanhamento de um nutrólogo, porque senão vocês vão fazer muita bagunça e corre o risco até de ter uma cetoacidose metabólica, uma hiperglicemia, efeito rebote, problemas que realmente são bastante graves e podem até custar a vida do seu amiguinho, né? Então é realmente necessário vocês procurarem ajuda aí de um profissional que trabalha nessa área. Embora não sejam todos os gatos que aceitem comida, né? A não ser que ele foi acostumado desde filhote. Mas espero que eu tenha respondido a dúvida, né? Bom, já que eu falei sobre diabetes para gatos, vamos falar sobre diabetes para cães, né? O cachorro ele desenvolve a diabetes tipo 1. O que significa isso? É uma diabetes insulino dependente, bom? O pâncreas dele realmente não produz a insulina e muitas vezes as pessoas se confundem, porque no ser humano a diabetes tipo 1 ela é diagnosticada bem precoce, né? Tem pessoas que faz o diagnóstico aí na adolescência, outras no início da vida adulta, e tem situações em que criancinhas apresentam a necessidade de injetar insulina para tratar essa diabetes. Já no cão, embora ela seja uma diabetes tipo 1, é muito raro você ver ela acontecendo em animais jovens. Normalmente ela acontece em animais adultos para idosos. E normalmente são aqueles cachorrinhos que são gordinhos. E o fato disso acontecer dessa forma leva a muito engano de pessoas que não têm pleno conhecimento da patologia, né? Achar que então que do mesmo jeito que em humanos adultos, já idosos, gordinhos desenvolvem diabetes tipo 2, acreditam que no cão também é assim o desenvolvimento, né? Que é pela amiloidose do pâncreas, enfim, mas não é, tá? Então, para o cão não tem como a gente reverter uma resistência insulínica e pensar que isso vai fazer com que haja uma remissão nessa diabetes. Então ele vai ser insulino dependente para o resto da vida a partir do momento que foi diagnosticado, isso é fato. Tá? Então o tratamento são aplicações de insulina geralmente a cada 12 horas e diferentemente do gato, o cão ele tem que comer 2 vezes no dia, ponto, sem petiscos, sem nenhum alimento extra, porque se a gente fizer isso, se a gente burlar esse esquema, a gente vai fazer uma bagunça na curva glicêmica do cão, tá? Então eu posso causar desde efeito rebote até hiperglicemia e aí não ter remissão dos sintomas, né? Então assim, do mesmo jeito que eu falei para o gato, a gente tem que dar um alimento para esse animal com amido resistente ou com amido de liberação lenta e alta fibra, né? Um alimento que preferencialmente tem aí um alto teor de proteína e gordura moderada. Por quê? Porque o diabético também tem predisposição a ter hipertrigliceridemia, né? E também hipercolesterolemia. E aí, se eu dou um alimento de alta gordura, eu vou fazer com que ele aumente esse teor de gordura no sangue. Do mesmo jeito que eu falei para o gato, se você não tem um nutrólogo para te ajudar, vai nas rações. Então, vai para as rações. Existe no mercado rações específicas para diabéticos, mas a gente também pode tratá-los com ração de obesos. Eu, particularmente, opto pela ração de obesos e vejo bons resultados dos meus pacientes, tá? E funciona muito bem. E, de novo, 2 vezes ao dia. Se você tem um nutrólogo de confiança,
observe se ele está colocando ali, né? Peça para ele explicar e esse alimento tem que ter uma quantidade de amido resistente, uma quantidade de amido de digestão lenta, um teor legal de fibra, de preferência uma boa quantidade de fibras fermentáveis para poder ajudar a manter a saúde intestinal e sobrar um pouquinho de substrato ali para fazer a neoglicogênese e acabar ajudando a regular a glicose sanguínea desse paciente quando estiver chegando no finalzinho dessas 12 horas aí entre uma refeição e outra, tá? Então, pessoal, não tem muito segredo. Não adianta a gente querer usar hipoglicemia antes, não vai ter função adequada, tá? E é extremamente importante a gente emagrecer esse paciente, sim, porque os gordinhos, eles são animais inflamados, né? E aí também tem comprometimento no metabolismo de gordura, proteína, carboidrato, enfim. A gente, se conseguir emagrecê-lo, a gente consegue controlar essa curva glicêmica de uma forma mais evidente, que é o grande objetivo do tratamento, que assim a gente diminui a poliúria, a polidipsia, também a polifagia no paciente, tá bom? Dúvidas? Manda aí que a gente vai respondendo. Até mais!